Tua força está sumindo. Você sente isso todo dia. A culpa não é da idade. Existe um ladrão na sua cozinha. Pense nisso por um momento. A cada década que passa, você silenciosamente perde 8% da sua massa muscular. 8%. Isso não é apenas um número numa página. É a diferença entre levantar-se de uma cadeira com facilidade ou precisar de um impulso com as mãos. Você já se viu hesitando antes de pegar um neto no colo, com medo de não ter firmeza? Ou talvez tenha deixado de fazer aquele passeio no parque porque a caminhada parece longa demais. Essa sensação de fragilidade, essa perda de independência não é um destino inevitável do envelhecimento. É o resultado de um plano muito bem executado por um inimigo que você convida para sua casa todos os dias. Um inimigo que se esconde em embalagens coloridas e promete praticidade. A verdade oculta é que a grande indústria de alimentos processados lucra com a sua fraqueza. Eles criaram uma conspiração disfarçada de conveniência. Aqueles lanches práticos para a terceira idade, as refeições congeladas e os produtos de conforto, são na verdade os grandes vilões desta história. Eles estão repletos de açúcares, farinhas refinadas e gorduras inflamatórias que agem como um veneno para os seus músculos, acelerando drasticamente a sarcopenia, que é o nome científico para essa perda de força. Eles vendem a você uma solução fácil que, na realidade, é a causa raiz do problema, mantendo você preso em um ciclo de fraqueza, dependência e, eventualmente, de mais remédios. Pense no Juan com seus 68 anos, que costumava amar jardinagem, mas hoje sente uma pontada nas costas só de olhar para o ancinho. A frustração dele não é por causa da idade, é por causa do que ele comeu por anos, acreditando que estava fazendo certo. Essa deterioração vai muito além do corpo, ela ataca a sua alma, é o medo constante de uma queda que pode roubar sua autonomia para sempre. É a tristeza de não conseguir mais abrir um pote de geleia, sem pedir ajuda. É a frustração de se sentir um fardo para as pessoas que você mais ama. Essa perda de capacidade física gera um ciclo perigoso de isolamento e até depressão, onde a pessoa começa a acreditar que seu valor diminuiu junto com sua força. É uma morte lenta da sua identidade e da sua alegria de viver. A dona Helena, com 72 anos, me contou que parou de ir ao seu clube do livro, porque a escada para o segundo andar se tornou um monstro intransponível. Ela não perdeu apenas a força nas pernas, ela perdeu o contato com suas amigas e com uma das suas maiores paixões. A indústria alimentícia não vende apenas produtos, ela vende isolamento e tristeza em caixas bonitas. Eles querem que você acredite que isso é normal, que a única saída são os medicamentos caros ou a resignação. Mas eles escondem de você que o seu corpo tem uma capacidade incrível de se reconstruir, não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos. Existe uma ferramenta, um tijolo fundamental que a sua dieta comum raramente oferece na quantidade que você precisa desesperadamente agora. Uma ferramenta capaz de ligar novamente o interruptor da construção muscular, de devolver a firmeza às suas pernas e a segurança aos seus passos. Uma solução que não exige mudanças drásticas ou receitas complicadas, mas que ataca a raiz do problema de forma direta e cientificamente comprovada. Uma chave que pode reabrir a porta para a sua independência e para a alegria de viver plenamente. Mas aqui está a parte surpreendente. A parte surpreendente é esta: o ladrão não rouba seus músculos diretamente. Ele é mais esperto. Ele corta a comunicação. Ele desliga o interruptor. Pense nos seus músculos como uma casa em construção. A proteína que você come são os tijolos. Durante toda a sua vida, quando você comia um bife ou um prato de feijão, seu corpo enviava um sinal claro: ei, use esses tijolos para construir paredes mais fortes. Mas algo muda drasticamente depois dos 60 anos. Esse sinal fica fraco, quase inaudível. Os cientistas chamam isso de resistência anabólica. É um nome complicado para uma verdade muito simples. Seu corpo se torna surdo ao chamado para construir músculos. Os tijolos chegam, mas os trabalhadores ficam de braços cruzados, sem ordens. E essa casa, que é o seu corpo, começa a desmoronar. Mas aqui está o ponto crucial. Isso significa que você pode comer a mesma quantidade de proteína que comia aos 40 anos, e mesmo assim continuar a perder força.
É por isso que o Santiago, com seus 73 anos, não entendia. Ele comia frango, ovos, tudo certo, mas a cada ano sentia mais dificuldade para levantar as sacolas de compras do chão do carro. A frustração dele era imensa. Ele se sentia atraído pelo próprio corpo. O que Santiago não sabia é que o problema não era a quantidade de tijolos, mas a falta de um ingrediente específico, um mestre de obras que grita as ordens para a construção. Esse mestre de obras tem um nome: leucina. A leucina é o aminoácido mais poderoso para ativar o interruptor da construção muscular. Depois dos 60, você não precisa apenas de proteína. Você precisa de uma dose muito maior de leucina para que o seu corpo finalmente ouça a mensagem. A sua dieta comum, por mais saudável que seja, simplesmente não consegue entregar esse megafone. E a consequência disso é lenta, silenciosa e devastadora. A perda de força começa de forma sutil. Primeiro, é aquele pote de azeitonas que você não consegue abrir. Você ri, pede ajuda. Depois, é a dificuldade para se levantar do chão depois de brincar com os netos. Você começa a evitar sentar no chão. Logo, subir um lance de escadas te deixa sem fôlego, com as pernas trêmulas. Você passa a usar o elevador ou a evitar lugares com escadas, limitando seu mundo. Pense na Ruana, com 70 anos. Ela amava dançar. Hoje, ela anda arrastando os pés, com medo de tropeçar no tapete da sala. Esse medo constante de uma queda se torna uma prisão. Uma queda não significa apenas um osso quebrado. Significa hospital, cirurgia, perda de independência e, muitas vezes, o fim da vida como você conhecia. A sua fraqueza não é um destino, é um problema de comunicação celular que a indústria alimentícia adora, porque um corpo fraco depende de suas soluções fáceis e processadas, aprofundando ainda mais o problema. A ciência não deixa dúvidas. Um estudo marcante publicado na revista científica PNAS The American Journal of Clinical Nutrition acompanhou 2 grupos de idosos por 12 semanas. Ambos os grupos receberam a mesma quantidade total de proteína, mas um grupo recebeu uma proteína normal, e o outro grupo recebeu uma proteína enriquecida com altas doses de leucina. Os resultados foram chocantes. O grupo da leucina construiu significativamente mais massa muscular e ganhou muito mais força nas pernas, mesmo fazendo o mesmo nível de atividade física. Isso prova uma coisa: não é a sua idade. Não é a sua genética. É a falta do sinal correto. É a ausência do megafone. Você está fornecendo os tijolos, mas o mestre de obras está em silêncio. Seus músculos estão literalmente famintos por essa ordem, prontos para reconstruir sua força, sua segurança e sua liberdade. Mas aqui está onde toda a mudança começa. A grande questão não é apenas saber que você precisa de mais leucina. A questão é: como entregar esse sinal da forma mais rápida, pura e eficiente possível para que seu corpo não tenha outra escolha a não ser acordar e começar a reconstruir imediatamente. Não se trata de comer montanhas de carne, o que seria pesado para a sua digestão, nem de depender apenas de fontes vegetais, que infelizmente não possuem a concentração necessária para superar essa resistência anabólica da idade. Existe uma ferramenta específica, que entregue essa mensagem de construção muscular de maneira quase instantânea, acendendo a fornalha dos seus músculos como nada mais consegue fazer. Uma solução que meu próprio pai usou para voltar a ter firmeza para pescar em pé no barco. E quando você entender como essa ferramenta funciona, você terá a chave para destravar a força que ainda existe dentro de você. Gostou de saber disso? Então curta este vídeo, para que mais pessoas possam descobrir essa verdade. Compartilhe com alguém que você ama e que precisa recuperar a força e a confiança. E, o mais importante, inscreva-se no canal porque no próximo vídeo eu vou revelar exatamente que ferramenta é essa e como usá-la para sentir suas pernas mais firmes em apenas 15 dias. A ferramenta que acende essa fornalha muscular tem um nome. É a proteína de soro de leite isolada. Agora espere. Eu sei o que você pode estar pensando. Isso não é algo para jovens de academia? A resposta é um sonoro não. Pense assim: se a proteína são os tijolos, a leucina é o mestre de obras que grita as ordens. Depois dos 60, esse mestre de obras fica um pouco surdo por causa da resistência anabólica.
Você pode enviar um caminhão de tijolos comendo mais frango ou ovos, mas se o mestre de obras não ouvir, a construção não acontece. A proteína de soro de leite isolada não é apenas mais um caminhão de tijolos. Ela é um caminhão que chega com um megafone potentíssimo. Ela possui a maior concentração de leucina encontrada na natureza, e seu formato isolado permite que ela seja absorvida pelo seu corpo em minutos, não em horas. Isto significa que a mensagem para construir músculos chega de forma alta, clara e inegável, superando a surdez da idade e forçando seu corpo a voltar a construir. É a maneira mais rápida e eficiente de garantir que o mestre de obras não apenas ouça a ordem, mas a execute imediatamente. A prova real disso não está apenas nos laboratórios, está na vida das pessoas. Deixe-me contar sobre o Alberto, meu próprio pai. Aos 74 anos, o Alberto guardou suas varas de pescar. Foi um dia triste. Ele amava estar no barco, sentir o sol, a paciência da espera. Mas ele não tinha mais firmeza. O simples balanço da água o deixava inseguro, com medo de uma queda que poderia acabar com tudo. A frustração nos olhos dele era algo que eu nunca vou esquecer. Ele estava desistindo de uma das suas maiores paixões, não por falta de vontade, mas por falta de força. Parecia o fim de uma era. Foi quando eu apresentei a ele um protocolo simples, usando exatamente essa proteína isolada, rica em leucina. Ele desconfiou, claro, achou que era coisa de atleta. Mas a dor de perder sua identidade de pescador foi maior que a desconfiança. Ele começou a tomar uma dose todas as manhãs, misturada no seu leite com café. Sem alarde. Sem mudanças drásticas. Apenas um novo hábito simples. Nas primeiras semanas, ele apenas disse que se sentia com um pouco mais de disposição. Mas a verdadeira mágica estava acontecendo silenciosamente dentro das suas células musculares. O mestre de obras finalmente tinha o megafone de que precisava. A transformação aconteceu em 6 semanas. 6. Em menos de 2 meses recebi uma ligação. Era o Alberto, mas a voz dele era diferente. Havia uma energia, uma alegria que eu não ouvia há anos. Ele disse apenas 4 palavras: eu voltei a pescar. Ele não só tinha voltado ao barco, como tinha ficado em pé por 2 horas seguidas, sentindo-se seguro, firme, dono do seu espaço novamente. Mas a maior prova veio no fim de semana seguinte. Meu sobrinho, neto dele de 4 anos, correu para o seu colo. Antes, o Alberto hesitaria, se apoiaria, pediria para um menino não pular. Mas naquele dia ele se abaixou, pegou o neto no colo com um movimento fluido e o levantou no ar. Foi a primeira vez em mais de 1 ano que ele conseguiu fazer isso. Mais tarde, ele me confessou com os olhos marejados. Naquele momento, eu não senti apenas a força nos meus braços. Eu senti que era eu de novo, não uma sombra do que eu fui. O próprio médico dele, numa consulta de rotina, ficou impressionado com a melhora na sua massa muscular, validando que a mudança não era apenas uma sensação, era uma reconstrução física real e mensurável. Este caso não é um milagre, é ciência aplicada. A história do Alberto é a prova viva de que seu corpo não esqueceu como ser forte. Ele só precisa do sinal correto, entregue da forma mais potente possível. A proteína de soro de leite isolada com sua carga de leucina é esse sinal. Ela reativa um poder que já existe dentro de você, esperando para ser despertado. Não se trata de voltar a ser um atleta de 20 anos. Trata-se de ter força para carregar seus netos. Trata-se de ter segurança para subir uma escada sem medo. Trata-se de ter a independência para viver sua vida em seus próprios termos, sem pedir permissão à sua fraqueza. É sobre recuperar a alegria nas pequenas coisas que, na verdade, são as coisas mais importantes da vida. A ferramenta existe, a prova é real, e a sua capacidade de reconstrução é muito maior do que a indústria que lucra com a sua fraqueza quer que você acredite. Mas saber disso é apenas o primeiro passo. O segredo agora está nos detalhes. Agora a parte mais importante. Como transformar essa ciência em uma ação simples, diária e segura para você? A teoria é linda, mas a prática é o que devolve a sua força. Vamos detalhar o plano, o passo a passo que o meu pai Alberto e centenas de outros seguiram para recuperar a alegria de se mover sem medo. Primeiro, a dose.
esqueça as medidas gigantescas que os jovens usam. Para o seu corpo, depois dos 60, o que importa é o sinal, não a inundação. A dose ideal para ativar o interruptor da construção muscular é de 20 a 30 gramas da proteína isolada. Isso geralmente equivale a uma medida que já vem dentro do pote, ou cerca de 2 colheres de sopa bem cheias, apenas uma vez por dia. Sim, só isso. O segredo não está na quantidade, mas na consistência e na qualidade do que você ingere. Pense nisso como a chave certa para uma fechadura. Não adianta usar uma chave enorme ou tentar arrombar. Você precisa da chave exata, do tamanho certo, usada todos os dias, para abrir a porta da sua força. E o momento ideal para usar essa chave é pela manhã. Pela manhã, seu corpo passou horas em jejum e seus músculos estão mais receptivos, como uma esponja seca pronta para absorver a água. Agora, como preparar? A beleza desta ferramenta é a sua simplicidade. Ela não exige receitas complicadas nem tempo na cozinha. O pó da proteína de soro de leite isolada se dissolve facilmente em qualquer líquido. Você pode misturá-lo em um copo de água, no leite, ou até mesmo no seu café com leite matinal, como o Alberto fazia. Ele mal notava a diferença no sabor, mas seu corpo notava a diferença na força. Outra forma excelente é adicioná-la ao seu iogurte ou a uma vitamina de frutas. Imagine seu iogurte natural se tornando uma potência construtora de músculos. Ou sua vitamina de banana ganhando o ingrediente secreto que firma suas pernas. O importante é escolher a versão isolada. Pense assim: a proteína concentrada é como um suco com bagaço, ainda tem um pouco de lactose e gordura. A isolada é o suco puro, coado. Ela é absorvida mais rápido e é muito mais leve para a digestão, o que é fundamental para garantir que a mensagem chegue aos seus músculos sem nenhum ruído ou desconforto. Roberto, aos 74 anos, tinha um estômago sensível e foi a versão isolada que permitiu a ele seguir o plano sem nenhum problema, sentindo apenas os benefícios. Vamos falar de segurança, pois isso é inegociável. Talvez você já tenha ouvido o mito de que proteína faz mal para os rins. Isso é uma das maiores desinformações que existem. A ciência é clara. Em rins saudáveis, uma dose adequada de proteína não causa absolutamente nenhum dano. É como dizer que dirigir um carro estraga um motor novo. O motor foi feito para isso. O problema existe apenas para quem já tem uma doença renal pré-existente e grave. Pense nos seus rins como um filtro de café. Se o filtro está em perfeito estado, ele consegue coar o café sem problemas. A proteína não vai estragar o filtro. Agora, se o filtro já está rasgado, aí sim você precisa ter cuidado com o que passa por ele. Por isso, a regra de ouro é sempre a mesma. Converse com seu médico. Diga a ele que você quer iniciar um protocolo para recuperar sua massa muscular e sua força. Ele poderá acompanhar seus exames e ver com os próprios olhos sua saúde melhorar junto com sua independência. Ele não verá um problema, ele verá um paciente tomando as rédeas da própria vida. E quando você pode esperar sentir os resultados? Isso não é uma pílula mágica, é um processo de reconstrução. Mas ele é mais rápido do que você imagina. A promessa de sentir mais firmeza nas pernas em 15 dias é real. Na primeira semana, a mudança é mais sutil. Você talvez note que tem um pouco mais de disposição no fim do dia, menos daquela fadiga que te derruba no sofá. É o sinal de que suas células estão recebendo a energia de que precisavam. Na segunda semana, algo acontece. Ao se levantar de uma cadeira, você percebe que não precisou daquele impulso com as mãos. Ao subir um degrau, sua perna parece mais segura, mais firme. Essa é a primeira grande vitória. É o seu corpo dizendo: eu ouvi a mensagem. A construção começou. A partir daí a melhora é progressiva. Com um mês, atividades que pareciam difíceis, como carregar uma sacola de compras, ou se abaixar para pegar algo no chão, se tornam mais fáceis. Mas aqui está o ponto crucial. Para garantir que essa reconstrução seja permanente, e não uma melhora passageira, existe um erro fatal que a maioria das pessoas comete, um erro que pode sabotar todo esse processo, e não tem nada a ver com a dose ou com a marca da proteína. Então vamos recapitular. A fraqueza não é seu destino. É um problema de comunicação,
uma surdez do seu corpo ao chamado para construir músculos, um fenômeno real chamado resistência anabólica. A proteína de soro de leite isolada, com sua alta carga de leucina, é o megafone que quebra esse silêncio ensurdecedor, forçando seu corpo a ouvir e a reconstruir. E o plano de ação é incrivelmente simples. Uma dose, de preferência pela manhã, para reacender a fornalha da sua força e devolver a firmeza aos seus passos. A ciência é clara, os casos são reais, e a ferramenta está ao seu alcance. Isto muda tudo. Envelhecer não precisa ser uma história de perdas, de portas que se fecham e de atividades que ficam para trás. Pode ser a sua grande história de reconstrução. A história do meu pai, Alberto, voltando a pescar e a levantar o neto no colo, é a prova viva de que a capacidade de ser forte ainda mora dentro de você, apenas esperando pelo sinal correto para despertar. Agora é a sua vez de escrever o seu próximo capítulo. Imagine-se daqui a um mês. Pense nisso. Levantando-se da sua poltrona favorita sem precisar daquele impulso com as mãos. Carregando as sacolas do mercado, com uma só viagem, sentindo os braços firmes. Dizendo sim para aquele passeio no parque que você tem evitado, não por falta de vontade, mas por falta de confiança nas próprias pernas. Essa não é uma fantasia. É uma possibilidade real e concreta. Se esta mensagem fez sentido para você, se você sentiu uma faísca de esperança, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, curta este vídeo. O seu like é um sinal poderoso que ajuda esta informação a chegar a mais pessoas que, como você, merecem recuperar sua força e sua independência. Segundo, compartilhe. Pense agora mesmo em um amigo, um irmão, um cônjuge ou alguém da sua comunidade que precisa ouvir isso. Enviar este vídeo pode ser o presente mais importante que você dará a essa pessoa este ano. E terceiro, e o mais crucial, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque no nosso próximo encontro, eu vou revelar o erro fatal que mencionei, a armadilha silenciosa que pode sabotar todos os seus resultados, mesmo que você faça todo o resto certo. Você não vai querer perder isso. Lembre-se sempre disto. Sua força não está no seu passado. Ela está na sua próxima decisão.